Olá, alunos e familiares. Aqui, professora Silmara. Vamos a mais uma videoaula online? Vamos embora! Bem, a aula de hoje é a nossa aula de ciências. Chegamos ao último módulo desse bimestre, módulo 11, cujo título é Por Dentro do Solo. E esse módulo, ele começa aqui na página 136 e ele traz uma imagem de crianças deitadas ali na areia da praia. Que delícia, não é? Com calor desse, dá vontade realmente de dar um mergulho. Se bem que a areia deve estar bastante quente. Essas crianças aqui deitadas na areia e esse começo de módulo nos traz algumas perguntas. Uma delas é a seguinte: vocês acham que esse tipo de solo, areia, esse solo arenoso, ele é próprio para construção? O que você acha? Tem uma música bem antiga que diz que não devemos construir a casa na areia, porque quando a tempestade surgir, ela vai ser derrubada. Então, a resposta é não. O solo arenoso, a areia da praia, não é um solo próprio para construção. E nesse módulo vamos estudar sobre alguns tipos de solo e também alguns tipos de rocha. Vamos embora! Aí você verifica o Cristo Redentor, esse monumento tão lindo e que é tão símbolo do Rio de Janeiro, não é verdade? Vocês sabiam que ele foi feito de pedra? Uma pedra chamada pedra-sabão. É um tipo de rocha. A pedra-sabão é um material encontrado na natureza. Olha que interessante, crianças. Esse material, ele é encontrado no solo. É extraído das minas. As características gerais dessa pedra é que ela tem a cor clara e pode ser recortada sem quebrar. Ou seja, ela virou pastilhas. E foi assim que foi feito o Cristo Redentor, com essa pedra. Você sabia disso? A primeira rocha que vamos estudar hoje é a rocha metamórfica. Que nome diferente, não é mesmo? Esse nome nos faz lembrar de metamorfose, ou seja, transformação. E essas rochas, elas realmente passam por um processo de transformação. Acompanhe comigo agora a leitura da página 140 do seu livro. Você agora acompanha uma representação esquemática do processo de formação de rochas metamórficas. Na foto, você vê também uma escultura de mármore. As rochas metamórficas originam-se de outras rochas pré-existentes. Isso ocorre quando a rocha de origem passa por determinadas condições de pressão e de temperatura e sofre alteração em sua estrutura. Com isso, ela se transforma e passa a ser uma rocha metamórfica. Todas as vezes que você ouvir essa palavra, lembre de metamorfose e lembre de transformação. Stop. O segundo tipo de rochas que vamos ver agora são as rochas sedimentares. A ação que promove a mudança das rochas são os ventos, a água. O que acontece? Eu até falei aquele ditado, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais águas, ventos, eles vão batendo nas pedras, eles vão dividindo essa pedra em vários sedimentos. Depois a água e o vento espalham esses sedimentos por aí. Esses sedimentos se unem, formando novas rochas. Por isso essas rochas são chamadas de rochas sedimentares. Um exemplo de rocha sedimentar é o calcário. Um exemplo de rocha metamórfica é o mármore. Deu para entender? Vamos acompanhar agora a leitura da página 144 do seu livro, que fala como é formado o solo. Você sabe que o solo é formado por vários materiais. Então, agora acompanhe essa leitura comigo. A formação do solo. O solo é uma mistura de vários componentes, incluindo rochas, minerais, matéria orgânica, que são restos de seres vivos, e água. O processo de formação do solo está relacionado com os desgastes que as rochas sofrem ao longo de milhões de anos. Quando dão origem aos solos, as rochas são chamadas de rochas-mãe. Essas rochas ficam na superfície da terra e estão expostas a fatores do ambiente, como a chuva, o vento,
a luz do sol, as mudanças de temperatura, a ação dos seres vivos, animais e plantas, entre outros fatores. Para compreender melhor esse processo, veja as imagens. Aí você observa, por causa da ação dos fatores ambientais e dos seres vivos, a rocha-mãe começa a se fragmentar. Olha aí a imagem. A decomposição dos restos dos seres vivos forma o humus. Os minerais da rocha-mãe e o humus são componentes do solo. As camadas da superfície do solo são as mais recentes. Existem diversos tipos de solo. O solo depende de que rocha-mãe ele se originou. Alguns solos são mais arenosos, como falamos no começo, eles estão repletos de areia. Alguns solos têm mais humus. E é isso que nós vamos ver agora, os tipos de solos existentes. Acompanhe as imagens e se liga aí. O solo arenoso contém muita areia em sua composição, sendo encontrado normalmente em desertos e praias. Os grãos de areia permitem que a água passe com facilidade. Esse tipo de solo não oferece grande quantidade de nutrientes para as plantas. Agora você vai ver o solo argiloso. Olha essa imagem. Contém grande quantidade de argila. As partículas de argila são pequenas e ficam bem próximas umas das outras. Com isso, a passagem de água se torna mais difícil e ela fica retida por mais tempo. Desse solo se retira o barro, utilizado na fabricação de tijolos, telhas e objetos de cerâmica. Veja agora o solo umífero ou terra preta. Apresenta grande quantidade de humus. É um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. O humus também ajuda a reter a água no solo. Solo terra roxa. É avermelhado, muito fértil e bastante utilizado para plantações de café. O solo massapê tem quantidades equivalentes de argila e areia. Nele cultiva-se a cana-de-açúcar. Você sabia disso? Os solos férteis são aqueles que são ricos em nutrientes, aqueles que possuem uma quantidade equilibrada, tanto de areia, argila e humus. E por eles possuírem essa quantidade equilibrada de cada um dos componentes, ele possui também uma boa circulação de água. Sendo assim, esse solo não se encharca com facilidade e também não fica seco. Esse solo é o ideal para o plantio, é o ideal para a agricultura. Mas nem sempre o solo é assim. Por isso, os agricultores, eles conseguem fazer um processo chamado adubagem. Eles adubam esse solo, eles cuidam desse solo para que esse solo fique cada vez mais fértil. Você já cavou uma terra e encontrou uma minhoquinha? Ai, quis sair correndo e tirá-la dali. Não, a minhoca é muito importante, você sabia disso? No solo existem fungos, larvas, vermes e minhocas. E todos esses bichinhos que a gente acha meio estranho, eles fazem com que o solo fique cada vez mais saudável, cada vez mais fértil, ricos em nutrientes. E sendo assim, as plantas crescem, os animais se alimentam das plantas e assim vira um ciclo perfeito, um ciclo correto para o plantio. Então nada de tirar as minhoquinhas, hein? Deixa ela lá no fundo da terra. Bem, por hoje é só. Essa aula foi bem curtinha, só para nós encerrarmos esse módulo. E eu vou deixar aqui para vocês as páginas que vocês farão. Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima!